E o próximo ponto, orçamento. Pessoal, eu vejo muito corretor com vergonha aqui de perguntar para o cliente do orçamento dele. É muito importante você descobrir qual é o orçamento. Como que você vai fechar um negócio se você não sabe qual é a disponibilidade financeira do teu cliente? Por exemplo, teu cliente quer comprar um imóvel, mas você não pergunta para ele quanto ele quer investir. Se você não pergunta para ele quanto ele quer investir, como você vai direcionar os imóveis que você tem para apresentar para ele? Qual vai ser o teu critério? Você vai ficar fazendo uma loteria? Toda hora manda um, manda outro, manda outro? Não, desse jeito com certeza você não vai ter sucesso. Então entenda, primeiro passo, entender a necessidade. O próximo passo é descobrir qual é o orçamento. Agora, como que você pode perguntar para o teu cliente sobre o orçamento? Tem algumas maneiras, eu vou colocar algumas dicas aqui para vocês não esquecerem. E terem essas perguntinhas chaves que te ajudam. Tem corretor que acredita, ele tem vergonha de perguntar para o cliente dele até quanto ele pretende investir. E essa daqui é uma pergunta muito fácil que você já pode deixar aqui. Até quanto você pretende investir? É simples assim, pessoal. Seu cliente quer comprar imóvel, escuta, até quanto você pretende investir? Ah, Mandolo, não sei, tô achando muito invasiva. Tem outra aqui que é boa. Você já definiu qual o orçamento? Também gosto bastante dela, usava muito ela. Quando eu sentia que era um cliente que eu tinha menos empatia, que ainda não tinha criado um vínculo, eu não ia chegar e perguntar até quando você pretende investir. E ainda o que eu perguntava, escuta, você já definiu qual é o teu orçamento máximo? Até quando você pretende investir, até quanto você pretende gastar. Então você abre, a pergunta no final é a mesma, mas você abre ela de uma forma um pouquinho diferente. Se é uma alocação, você pode perguntar qual seria o limite, incluindo as despesas de condomínio e IPTU. Pessoal, por que isso? Porque você pode estar alugando um imóvel de 3 mil com um condomínio de R$1.000 e você pode estar alugando para o cliente um mesmo imóvel de 3 mil com um condomínio de R$500. Então é importante entender o limite final. Isso te dá inclusive uma flexibilidade maior na hora de você desenvolver o teu trabalho. Então, entender o orçamento do teu cliente é quase tão importante quanto entender a necessidade, porque assim você vai conseguir aplicar o remédio correto. Novamente, agora você descobriu qual é a dor, então você já sabe qual é o remédio, mas você não sabe o tamanho da dose que você vai dar do remédio, o tamanho é o orçamento. Então você precisa entender qual é o tamanho da dose do remédio que você vai ter que aplicar para o teu cliente. Você vai ter que ir com um jeitinho para chegar lá no orçamento dele. Ah, Manolo, ainda assim, não sei, não estou gostando dessas perguntas, eu queria ser menos invasivo ainda. Você pode guardar lá para o final do atendimento uma pergunta que eu gostava de fazer, assim, apresentei imóvel, tudo, o cliente gostou, não gostou. Independendo do feedback daquela visita, eu gostava de fechar a visita com a seguinte pergunta, e acho que vocês vão gostar dela também. Encontrando o imóvel dos seus sonhos, vírgula. Pessoal, aqui presta bastante atenção, essa palavra é importante. Encontrando o imóvel dos seus sonhos, o cliente tem que ouvir essa palavra com muita calma e atenção. Se ele ouvir essa palavra com muita calma e atenção, já startou lá no cérebro dele. Plim! Estaria disposto a investir até quanto? Por que eu gostava dessa pergunta? Porque muitas vezes eu conseguia aumentar o orçamento do meu cliente com essa pergunta. Quando eu perguntava para ele até quanto que ele pretendia investir, muitas vezes o cliente podia chegar e falar, olha, eu quero gastar até 1 milhão. Vai, papo vai, papo vem. Mas eu vi que às vezes aquele cliente tinha orçamento para mais de 1 milhão. Eu fechava novamente a visita, o atendimento com o cliente, perguntando para ele, encontrando o imóvel dos seus sonhos, até quanto que você estaria disposto a investir? Muitas vezes você descobre que o teu cliente tem 20 ou 30% de margem naquele valor inicial que ele te passou. Então, eu nunca fico contente com a primeira resposta do cliente em relação ao orçamento, porque é natural das pessoas, elas querem guardar um pouquinho ali. Quando você fez um atendimento bacana, apresentou imóvel, criou empatia com o teu cliente, tá num clima legal, essa pergunta entra redondinha. E a maioria das vezes o cliente abre o coração e fala, olha, se eu encontrar o imóvel dos sonhos, eu vou até X mais Y. E lá no início ele só tinha te falado X. Então usem essa pergunta e depois vocês me contam qual foi o resultado dela aí no dia a dia.